Já parou para pensar no termo fora do comum? Ou seja, aquilo que foge um padrão de normalidade? Já gastou um pouquinho de tempo para pensar sobre isso? Olhando aqui as Escrituras Sagradas, ao analisar o texto de Gênesis, capítulo 5, a partir do verso 18, diz assim: Aos 162 anos de idade, Jared teve Enoque. Depois do nascimento de Enoque, Jared viveu mais 800 anos e teve outros filhos e filhas. Ao todo, ele viveu 962 anos e depois morreu. Aos 65 anos de idade, Enoque teve Metusalém. Enoque andava constantemente com Deus. Depois do nascimento de Metusalém, Enoque viveu mais 300 anos e teve outros filhos e filhas. Ao todo, ele viveu 365 anos. Enoque andava com Deus. Então, certo dia, ele simplesmente se foi, pois Deus o levou. Olha que coisa interessante. Do versículo 1 ao versículo 18, nós vamos analisando uma sequência bem lógica, uma sequência bem normal, bem comum. As pessoas nasciam, elas cresciam, se desenvolviam, multiplicavam e depois morriam. Mas a partir do versículo 18, vem o nascimento de Enoque. Enoque, ele quebra esse sistema. Enoque, ele quebra esse padrão comum, esse padrão de normalidade. Porque todos os outros tiveram uma vida de crescimento, desenvolvimento e seguido de morte. Mas quando chega em Enoque, não há essa palavra morte, e Enoque morreu. Enoque foi levado. Em teologia, isso é chamado de arrebatamento. Ele foi arrebatado, ele foi levado, ele não teve uma morte comum, não teve uma morte como os outros, dentro do seu processo natural, independente das vias em que elas aconteçam. Por doença, por acidente, por guerra, independente da circunstância. Mas não houve uma morte, houve um arrebatamento para Enoque. E qual é a diferença e a importância disso tudo? É que Enoque escolheu viver uma vida com Deus, ao lado de Deus. Enoque não fez de Deus a sua companhia. Enoque fez de Deus o seu princípio, a sua base, a sua estrutura. Enoque fez de Deus o seu motivo, a sua motivação. Aquilo que dava a ele a gênesis, ou a origem para a sua existência. Quando Paulo, discutindo com alguns estoicos, alguns epicureus, Paulo vai ressaltar um texto, uma frase, uma menção, uma filosofia que alguns já haviam dito, inclusive Heráclito já havia falado sobre isso. Nele, em Deus, nós nos movemos, nós existimos, sabe? Em Deus nós somos, nós realizamos. Jesus disse isso no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, que sem ele nada poderíamos fazer, e esta era a realidade de Enoque. Enoque entendia que a sua existência não havia sentido sem a presença de Deus, sem uma vida longe de Deus. E Jesus então, ele vai afirmar algo muito interessante. Ele vai dizer para as irmãs de Lázaro: eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Esse arrebatamento de Enoque está apontando para essa realidade futura. De que a vida com Deus, ela nos leva a um patamar de eternidade. Andar com Deus é caminhar para a eternidade. Interessante é que no texto, dentro da perspectiva grega, no texto original, não aparece a palavra bios. Jesus não está dizendo que aquele que morrer e crer em mim, esse viverá, ou seja, esse voltará a viver biologicamente. Não, o termo ali é zoestes, que vem de zoe, que é uma vida
que vem de Deus, procede de Deus. Este foi o padrão que Enoque absorveu, que Enoque entrou. Uma vida plena por causa de Deus. Não uma questão biológica, não uma questão natural. E daí vem uma reflexão muito importante para nós. Se nós queremos ser alguém vivendo fora de um padrão comum, fora de um padrão normal, nós precisamos fazer de Deus a nossa essência, fazer de Deus a nossa estrutura, fazer de Deus a nossa base, porque nele nós existimos, nele nós nos movemos, nele nós somos. Enoque quebrou essa normalidade, quebrou aquilo que era comum. Nós somos convidados a crer em Jesus, a estar em Jesus, a viver em Jesus e a caminhar para uma eternidade com Jesus e através de Jesus. Que esse padrão de normalidade seja quebrado por mim e por ti. Que nós venhamos decidir andar constantemente com Deus. E certamente o comum não fará parte da nossa existência. Nós viveremos de maneira extraordinária. Um forte abraço, um beijo no seu coração. Deus te abençoe sempre.